Fala fiel, esse aqui é o canal Timão na Teoria, meu nome é Diego e o vídeo de hoje é sobre a primeira partida da final entre Corinthians e Palmeiras, que acabou agorinha e foi 0 a 0, um jogo muito fraco, com pouquíssimas oportunidades de gol, com muita trombada, muita força física, muita disposição, mas com pouquíssima qualidade. Ave Maria, foi difícil de ver e a gente que é torcedor pena quando o jogo é assim, mas a gente é apaixonado, né? E gente que é apaixonada faz coisa que não tem sentido algum. Então não tem sentido algum a gente gostar de ver um jogo desse jeito, mas a gente vai assistindo porque a gente é besta, mas é importante trazer algumas avaliações sobre esse jogo, certo? A primeira avaliação que eu faço é uma comparação entre esse jogo de hoje e o último jogo entre Corinthians e Palmeiras ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, né? Naquele jogo de lá, o anterior, o Palmeiras foi bastante superior apesar de ter perdido, né? Ficou com a bola o tempo todo, pressionou a gente teve que ficar acuado na zaga, torcendo para o jogo acabar e a gente levar aqueles 3 pontos, e foi isso que aconteceu, né? Já no jogo de hoje, o Corinthians mostrou que avançou, evoluiu e jogou de igual para igual contra o Palmeiras, que tem um elenco bem mais caro, considerado mais qualificado tecnicamente, e o Corinthians de hoje jogou de igual para igual, inclusive em alguns momentos sendo superior, né? Tendo em vista aí essa comparação, a gente pode dizer que tem um ponto positivo aí nessa partida de hoje, apesar da gente ter só empatado em casa, né? O Corinthians, para o restante da temporada, inclusive se melhorar um pouco mais, vai poder jogar de igual para igual com as principais equipes do país. Há um consenso hoje de que o Flamengo tem o melhor elenco, o melhor time. E muita gente diz que depois do Flamengo é do Palmeiras. E eu acho que o Corinthians hoje demonstrou que tem condições de jogar de igual para igual. Não jogou acuado, não jogou defensivamente. Foi um jogo equilibrado, onde o Corinthians teve algumas dificuldades de saída de bola, de trocar passes no meio campo em alguns momentos, principalmente no segundo tempo. Mas o Corinthians já jogou em pé de igualdade contra o Palmeiras. Então houve uma evolução, para mim, bastante nítida entre o jogo anterior e esse jogo agora, né? E eu acho que isso é bastante importante. Outra coisa que eu queria observar é que alguns comentaristas vêm falando que o Thiago Nunes está jogando como o Carille jogava. E isso não é verdade, né? Não vejo isso nos jogos. O Thiago Nunes tem aí, depois da parada da pandemia, mais cuidados defensivos, né? Isso tem aparecido em todos os últimos jogos e foi isso aí que nos trouxe até aqui. Mas, diferentemente lá do time do Carille, há claramente durante a partida uma tentativa do Corinthians de sair para o ataque, de trocar passes no meio de campo, de dominar o jogo, e era o que não acontecia de forma alguma com o Carille. Em épocas anteriores aí, às vezes o Corinthians pegava um time lá da 2ª divisão do Campeonato Paulista, da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, times assim de pouquíssima expressão, e ficava recuado lá atrás, jogando no contra-ataque. Então, seja lá qual fosse o adversário, o Corinthians sempre jogava no contra-ataque, sempre dava posse de bola para o adversário, e isso hoje não acontece. O Corinthians tenta ir ao ataque, tenta agredir, tenta dominar o meio de campo, e muitas vezes não faz porque não consegue. Seja lá por falta de qualidade técnica, seja porque ainda, né, teve toda a parada da pandemia, 4 meses, e os jogadores ainda não estão em boas condições, né? Talvez isso justifique essas tentativas frustradas, mas o fato é que o Corinthians vem aí demonstrando uma maior disposição
para jogar com a bola, para ser mais ofensivo, para ser mais presente no ataque e ser um time mais completo, né? E para nossa sorte, eu acho que o Corinthians, se evoluir, tem condições de jogar mais do que vinha jogando nos últimos anos. Então eu acho que essa diferença entre o time do Thiago Nunes e o time do Carille precisa ficar bem demarcada. Acho que alguns comentaristas estão vendo de forma muito simplista. O Corinthians está tomando menos gols, está mais postado defensivamente e é igual ao do Carille. Não é, porque o do Carille era assim até quando não precisava. E o Corinthians hoje se protege mais, mas nitidamente tenta sair para o jogo, e foi o que aconteceu hoje. O Corinthians tentou, inclusive em alguns momentos da partida, dominou ali o meio de campo, principalmente no primeiro tempo, mas tem alguma dificuldade ainda de executar, de concretizar essa nova filosofia de futebol. Mas é um trabalho que ainda está no seu início, teve uma longa interrupção por causa da pandemia, mas que pode florescer com o decorrer da temporada. Então eu ainda acredito nesse trabalho e acredito que o Corinthians aí está no caminho, apesar de ter um elenco limitado, né? É um time enxuto, mas tem condições de, ainda mais pelo que demonstrou hoje, jogando de igual para igual contra o Palmeiras, tem condições de fazer frente aí aos grandes times do Brasil e conseguir boas coisas lá na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro também. Acho, por exemplo, que o Corinthians tem condições de brigar no Campeonato Brasileiro por uma vaga na Libertadores já na fase de grupos. Acho mesmo, acho que o Corinthians tem condições sim, se o trabalho evoluir e se algumas mudanças forem feitas, né? Bom, em relação a essas mudanças, eu acho que elas já precisam ser praticadas no próximo jogo, né? Tem alguns jogadores hoje que me irritaram bastante, né? O Luan, como sempre, né? Na transmissão da Globo, o Casagrande estava falando que o Luan estava melhor, o Paulo Nunes e tudo mais. Mas eu achei que, apesar de no primeiro tempo ele ter jogado mais ou menos, assim, no todo do jogo ele foi muito mal, né? Ele conseguiu um bom passe ali pro Ramiro, que quase fez o gol, mas sumiu no segundo tempo mais uma vez e saiu irritado para dar lugar ao Ângelo Arauz, que mais uma vez entra no lugar dele, né? O Thiago Nunes está testando o Arauz, parece gostar do futebol dele, e eu acho também que o Thiago Nunes arrumou uma maneira de dar uma pressão no Luan. O Luan agora sai toda a partida. Todos os jogos o Luan é substituído. E o jogador vai ficando incomodado porque fica aquela sensação que ele tem uma sombra e a qualquer momento ele pode ser sacado do time. Então eu acho que o Thiago Nunes, além de estar testando o Arauz, está também provocando psicologicamente uma reação no Luan, para que ele dê mais valor a essa vaga de titular que ele tem hoje. Então eu acho que isso está acontecendo, é uma tática do Thiago Nunes para ver se estimula um pouco o Luan, que realmente parece sempre muito desconcentrado na partida, muito lento, fora aí de sintonia em comparação aos outros jogadores. Outro jogador que me irrita bastante é o Ramiro. Eu tenho até certa admiração por ele, porque ele é um jogador muito disposto, raçudo, briga por todas as bolas, corre o jogo inteiro, sua a camisa, e é verdade tudo isso, e ninguém pode fazer essa crítica a ele. Agora, quando está com a bola para fazer alguma jogada, principalmente de ataque, para fazer um drible, um lançamento, um cruzamento, um passe, um chute a gol, ele tem muita dificuldade. Hoje ele recebeu uma bola muito boa do Luan dentro da área, matou no peito, aí se atrapalhou todo, errou o chute, a bola foi rolando ali bem devagarzinho para o Everton fazer a defesa, e a gente perdeu uma das melhores oportunidades do jogo, uma jogada limpa ali para finalizar. E eu acho que para jogar no Corinthians é necessário ter um pouco mais. O Corinthians nos últimos anos vem tendo alguns jogadores que justificam a sua titularidade nessa coisa de ter raça, de brigar, de ser jogador tático, mas eu acho que o Corinthians tem condições de ter jogadores que façam essas funções táticas e esses papéis defensivos e se sacrifiquem na marcação, mas que quando estejam com a bola tenham condições, qualidade técnica para fazer mais do que estão fazendo aí do que faz o Ramiro.
A gente não pode, aqui é o Corinthians, mano, a gente não pode ficar satisfeito com um jogador que só marca, que só dá chutão, que só dá carrinho, mas que na hora que pega na bola tem toda uma dificuldade. Eu acho que a gente tem condições de colocar ali um outro jogador. Eu acho que inclusive o Ângelo Arauz pode ser testado ali, fazer uma dobradinha com o Luan. O Léo Natel também pode ser colocado aí na ponta direita ou ser colocado na ponta esquerda e o Matheus Vital ocupar o lugar do Ramiro. Eu acho que são alternativas que o Thiago Nunes precisa pensar para que o Corinthians evolua, melhore, principalmente ali na fase ofensiva. Não acho que ele vai tirar o Ramiro para a final. Não acho que ele vai tirar. Mas eu acho que durante a temporada ele vai precisar pensar nessa substituição. E é um jogador que compromete bastante a eficiência no ataque do Corinthians, né? Já falei um pouco do Luan, mas preciso detalhar melhor, né? Ele saiu indignado hoje, demonstrou assim claramente isso na hora da substituição, ficou chateado pra caramba, e é até legal ele ficar chateado assim de ter sido sacado do time, mas mano, ele precisa mostrar dentro de campo, né? E ele não tem demonstrado, some dos jogos, é sempre desconcentrado, displicente. Já falei isso aqui outras vezes. O Luan precisa se emendar, porque senão vai perder o lugar dele. E mais uma vez eu digo, eu acho que a entrada do Ângelo Arauz é um teste ali que se faz com o jogador no meio de campo e também uma pressão que se dá no Luan. E eu acho que o Thiago Nunes está fazendo bem. O Luan não pode achar que tem cadeira cativa, porque ele já demonstrou ser um jogador um pouco displicente. Ele tem que lutar pela vaga e dar valor à titularidade. Senão ele corre o risco de sair. É outro jogador que pode atrapalhar contra o Palmeiras. Inclusive, se ele jogar mal contra o Palmeiras, acho que ele vai começar o jogo, como o Ramiro também vai. Mas eu acho que se ele demonstrar mais uma vez aquela displicência, eu acho que o Thiago Nunes rapidamente precisa sacar ele e colocar outro jogador, porque é jogo para ganhar e ser campeão. A gente não tem tempo aí para ficar, né, deixando o Luan ali se acostumar com a situação e tudo mais. Então eu acho que para esse jogo o Luan entra, se tiver desconcentrado, displicente, dá lugar para outro, né? E agora uma mudança que eu acredito que o Thiago Nunes vai fazer é colocar o Cantillo, né? O Corinthians em um determinado momento do segundo tempo se viu muito aperreado, né? O Palmeiras não pressionou a ponto de levar perigo ao gol, mas dominou o meio de campo, principalmente fisicamente. O Palmeiras tem um time forte, alto, grande, e o Palmeiras avançou as linhas, deixou o Corinthians meio recuado uma boa parte do segundo tempo, e o Corinthians não conseguia sair com a bola, tinha aquela dificuldade. Os zagueiros sempre tentavam tocar pro Fagner, que já estava muito bem marcado ali na lateral, a bola acabava escapando, e isso se resolveu quando o Cantillo entrou. Quando o Cantillo entrou, aí as coisas se acalmaram, ele conseguia tocar mais a bola, dar uma saída ali para o meio de campo e tornou o Corinthians um pouco melhor do que vinha sendo no segundo tempo. Então eu acho que o Cantillo pede passagem, né? Mais uma vez mostrou muita qualidade. Agora vai ser uma dificuldade para o Thiago Nunes saber quem é que vai sair ali do meio de campo, porque o Ederson entrou muito bem, com aqueles chutes de fora da área, esses bons jogos que ele vem fazendo aí ultimamente, e o Gabriel deu uma proteção defensiva muito grande, né? Então ele vai ter que escolher um ali para ele sacar, para o Cantillo entrar, porque realmente o Cantillo acrescenta muita qualidade. Eu não vou ficar em cima do muro aqui, eu acho que o Thiago Nunes deveria mais uma vez testar ali um meio campo de mais qualidade, já que o Avelar e o Carlos Augusto meio que deram uma acertada ali na zaga. Eu acho que ele poderia sacar o Gabriel e colocar o Cantillo e o Ederson, para que a gente tenha bastante força para agredir o Palmeiras lá no jogo do Allianz Parque. Eu acho que o Corinthians inclusive tem condições de ir lá jogar, trazer o título, porque apesar de ter um elenco mais limitado, eu acho que o Corinthians está mais pronto e mais organizado que o Palmeiras, mas vai precisar fazer algumas mudanças, né? O Luan vai precisar jogar mais, ou então precisa ser sacado. O Ramiro vai precisar jogar mais ofensivamente, e o Cantillo precisa de lugar nesse time. Eu acho que essa alteração do Cantillo o Thiago Nunes vai fazer. As outras, em relação ao Ramiro e ao Luan, ele ainda vai ser mais cauteloso e deixar o time ali, até porque ele não vai querer fazer grandes mudanças e acabar se expondo contra
o Palmeiras nesse jogo, né? Mas eu acho que essa do Cantillo pode escrever que essa substituição aí ela vai acontecer e é uma possibilidade de melhora para o Corinthians e de a gente ganhar o jogo lá no estádio do Palmeiras e de sair de lá com um caneco. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a análise do jogo e já também uma projeção para o jogo seguinte. Acho que o Corinthians tem condições de ganhar sim do Palmeiras, acho que o Corinthians tem menos elenco, mas coletivamente é um pouco melhor, e se conseguir ter uma melhor saída de bola, dominar um pouco mais o meio de campo, conseguir trocar mais passes, ter mais calma, elaborar mais as jogadas, o Corinthians vai sair do Allianz Parque com a vitória. E o Corinthians tem o Jô, né, mano? O Jô que decide clássicos, que ganha títulos, e o Cássio lá atrás, que sempre aí faz os seus milagres nos momentos mais decisivos. E eu acho que a gente vai ser melhor que o Palmeiras. Nós vamos ganhar de 1-0 com o gol do Jô ali no segundo tempo. O jogo vai ser equilibrado, vai ser truncado, mas ali do meio por fim, alguém vai precisar ganhar, né? Alguém vai precisar ir atrás desse caneco. Então eu acho que o Corinthians é que vai trazer ele para nós, e eu acho que tem tudo aí para nesse jogo parelho, algumas qualidades que o Corinthians tem apareçam, e eu acho que o Jô vai fazer um gol aí nessa final e a gente vai comemorar esse título, certo? Vamos ver se eu tô certo, se isso vai acontecer mesmo, e aí a gente vai atestar isso nos próximos vídeos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo do Timão na Teoria. Vai Corinthians e vamos ser campeão, mano.